Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo que eu vou trazer para vocês hoje essa segunda foi bem movimentada aí, teve mais um depoimento aí. Desta vez foi a vez de Rogério Marinho. Marinho ele destruiu, é mais um que destrói a narrativa do golpe aí, que a turma afirma que teve golpe e em mais um depoimento aí foi destruída a narrativa que não teve tentativa de golpe. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixe sua opinião nos comentários, dá um joinha para ajudar aí no fortalecimento do canal. Bora pro vídeo. E o repórter Christian Costa acompanhou hoje no Supremo Tribunal Federal a conclusão da etapa de oitivas de testemunhas da suposta tentativa de golpe de Estado. No depoimento, Marinho isentou Jair Bolsonaro de responsabilidades pelo protesto do 8 de janeiro. Além disso, o senador negou que o ex-presidente tenha proposto medidas de ruptura institucional enquanto governou o país. Segundo Marinho, durante uma reunião no Alvorada, em 2 de novembro de 2022, Bolsonaro lamentou a derrota na eleição, felicitou os parlamentares que ajudou a eleger para o Congresso e providenciou a transição. Depois do encerramento das audiências com testemunhas do alegado núcleo central do golpe, o ministro Alexandre de Moraes marcou para a próxima semana os interrogatórios dos réus que integram esse primeiro grupo. A partir de segunda-feira, 9 de junho, os 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão ouvidos presencialmente no plenário da primeira turma do Supremo. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, será o primeiro a ser ouvido por ser o delator. Os demais réus serão ouvidos em ordem alfabética. Adalberto Piotto, muito boa noite. Mais uma semana começando em Oeste Sem Filtro. A gente abre com essa informação hoje, o último dia de depoimentos, de oitiva de testemunhas do senador Rogério Marinho. Então, foi o último das 57 testemunhas ouvidas pela primeira turma. Lembrando que foram 82 pessoas previstas para serem ouvidas aí nas últimas 2 semanas. E a partir, então, da semana que vem, começa uma nova fase do julgamento, que é a fase dos interrogatórios, envolvendo ali aquele núcleo 1, né, como foi chamado pelo relatório da Polícia Federal e também pelo PGR. Paulo Gonet, Mauro Cid será o primeiro a ser ouvido. O Supremo está julgando um golpe que não para em pé a sustentação, ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo, em que pese o fato dele chamar de controle das redes sociais, diz que pode criar um modelo de censura que sirva de exemplo para o mundo. Porque, convenhamos, será censura. E o Supremo criar um modelo, meu Deus, o Supremo legislar, isso vai contra a Constituição do começo ao fim. A censura, que é proibida pela Constituição, ou seja, a não concessão de liberdade de expressão, e mais o Supremo legislando. E aí voltamos, e essa é a realidade. Agora vamos ao que está acontecendo nesse julgamento. O ministro Rogério Marinho era muito próximo do presidente, para se ter uma ideia da proximidade dele, que houve até uma rusga ali em relação com o Paulo Guedes, o principal ministro, o mais forte da presidência de Jair Bolsonaro. Parece que isso já foi resolvido. O próprio Rogério Marinho diz que ele é hoje quem mais defende o legado de Paulo Guedes e já o fez por várias vezes, não tem por que pensar o contrário. Mas, só para dar uma ideia da proximidade do presidente, o depoimento dele foi muito completo do ponto de vista de dizer exatamente alguém que convivia com o presidente. E ele vai lá e ele alega. Havia uma preocupação de que tudo ocorresse com civilidade, independentemente de você olhar para o resultado da eleição. Estava decidido e essa era a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos a um outro ponto. A questão é que nós tivemos uma eleição em 2022 que pode ser chamada de tudo, menos de normal. E eu só estou comparando a eleição de 2022 com as outras eleições no mesmo país, em tese, sobretudo, as mesmas regras eleitorais. Se você perguntar às pessoas pelas ruas no Brasil se elas acham que a eleição de 2022 foi normal, elas vão dizer muita coisa, menos normal. Não houve tratamento equânime, por exemplo. Ou seja, a gente já cita aqui alguns exemplos, né?
você podia chamar o presidente Bolsonaro de tudo, proibir que ele usasse qualquer imagem e tudo mais. Era impossível ou proibido você falar das coisas reais sobre o Lula, como, por exemplo, amigo de ditadores, como se ele não fosse, e como ele tem mostrado que é cada vez mais. Quer dizer, esse tipo de coisa prevaleceu na eleição de 2022. E mesmo no caso da história do golpe que eles alegam, né, entre aspas aqui, o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que sim, poderia pensar dentro das 4 linhas, e a Constituição tem 2 ferramentas ali. Mas exigiria contratar, chamar o Estado de Defesa ou mesmo o Estado de Sítio, que tudo depende de autorização do Congresso, no caso do Estado de Sítio. Bom, nada disso foi adiante, mas você levar em conta a possibilidade de usar um preceito constitucional diante de um momento que, convenhamos, não foi normal, isso não pode se chamar crime. Até porque nem isso ocorreu. Fato é que se terminou a eleição, terminou-se o mandato, o presidente Jair Bolsonaro escolheu não passar a faixa, e também tudo bem, isso não é crime também. Não estava aqui no dia 8, mas aí o Supremo criou toda essa tese, e é sobre essa tese que o Supremo faz o que faz. E o problema é que faz como faz, não respeitando o devido processo legal, nem a lei das garantias básicas da defesa, como já denunciamos aqui por diversas vezes. Como ir adiante com isso? Apesar de agora eles quererem dar um ar de normalidade institucional e jurídica. Estamos ouvindo as testemunhas, vamos ouvir os acusados ali. Tá, mas como isso tudo chegou até aqui? Voltamos à tese da árvore envenenada. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vinda. Silvio, semana que vem já começa uma nova fase aí do julgamento com o interrogatório dos réus. A gente vê, assim, de forma acelerada o Supremo conduzindo esse caso. Havia uma leitura no começo do ano de que até ali, agosto, setembro, ocorreria efetivamente o julgamento com sentença e eventual condenação. Está tudo caminhando para isso, porque a gente já, a partir da semana que vem, começa a fase ali dos interrogatórios dos réus aí desse primeiro núcleo, Silvio. Dizem que o ministro Alexandre de Moraes corre com o calendário, né? Com o calendário, ele joga com o calendário na mão. À medida em que ele corre com esse processo, mais fica claro para quem ainda tem alguma dúvida de que o golpe de Estado é um devaneio da cabeça dele, é um delírio da cabeça dele. E não houve golpe, não sou eu que estou dizendo, não somos nós que falamos isso todas as semanas, desde o dia 9 de janeiro de 2023. É José Sarney, por exemplo. José Sarney pode ser considerado um bolsonarista? Acho que não. É José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ele pode ser considerado um bolsonarista? Bom, mas ele é ministro do Lula, então acho que não. É o Nelson Jobim, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado do governo do PT no passado, de Lula e de Dilma Rousseff. Também não é bolsonarista. Então, à medida em que o tempo corre, à medida em que o ministro Alexandre de Moraes coloca o pé no acelerador, para falar o português claríssimo, mais fica claro que ele está tentando goela abaixo do brasileiro um golpe que é um delírio, um devaneio dele. Então, eu acho que a gente não tem nem muito mais o que dizer. É um jogo de cartas marcadas, já sabemos qual será o desfecho, agora resta saber o quanto isso é sustentável juridicamente. Porque ele atrapalhou o ordenamento jurídico do Brasil, ele atravessou o devido processo legal, ele rasgou a Constituição, ele inverteu o ônus da prova. Ele simplesmente ignorou que, para que alguém seja condenado, é preciso comprovar a materialidade, e não há materialidade. Ele descartou a individualização de conduta na página mais escura da história do Supremo Tribunal Federal. Portanto, resta saber quanto tempo esse delírio do ministro Alexandre de Moraes vai durar quando esse julgamento terminar. E finalizo lembrando aqui que a ação penal 470 do Mensalão, por exemplo, que talvez seja o julgamento mais simbólico porque foi o mais longo da história da Suprema Corte, ela levou 53 sessões, 138 dias e, com os embargos infringentes e declaratórios, 69 sessões. Olha como o ministro Alexandre de Moraes está correndo, porque a ação penal 470 começa a tramitar no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto de 2012. O Mensalão, a CPI, é de 2005.
Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. Hoje o nosso repórter Christian Costa, então, acompanhou o último depoimento do senador Rogério Marinho. Lembrando que acompanhou esse depoimento por meio de um telão instalado ali numa sala da primeira turma do Supremo, porque a imprensa, então, foi proibida de gravar vídeos e áudios dessas últimas 2 semanas de depoimento. A gente aguarda agora que o ministro Alexandre de Moraes disponibilize os áudios, porque foram todos gravados, esses vídeos, né? Então, a gente aguarda que eles sejam disponibilizados, que seja dada a devida transparência a todas essas audiências realizadas nas últimas semanas, Ana. E chama a atenção que o senador Rogério Marinho descreveu nessa reunião que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 de novembro de 22, portanto, depois ali do segundo turno das eleições, na conversa que teve com o ex-presidente, que Jair Bolsonaro lamentou a derrota, felicitou ali os parlamentares que ganharam, né, as eleições de 22 e estava ali providenciando a transição de governo. Claro, quem vai dar um golpe, quem vai arquitetar um golpe, não providencia transição de governo para o seu adversário. Lembram daquela frase que o presidente Bolsonaro disse? Vão sentir saudade da gente. Será que alguém que está tramando um golpe, e foi ali no que os americanos chamam aqui de hot mic, né? O microfone ali que estava aberto e que ele não sabia que estava aberto e ele sussurrou ali para os assessores mais próximos, né? Ele até falou baixinho, vão sentir saudade da gente, e um microfone ali que estava aberto pegou essa frase do presidente Bolsonaro. Quem fala isso ali de maneira íntima para os seus assessores mais próximos, se você tem um golpe na cabeça, e como o Silvio disse, né, é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, José Sarney, quantos juristas renomados, será que todos eles agora são bolsonaristas? Agora, Paula, o que eu receio, estávamos, né, falando do Mauro Cid, e que o Mauro Cid estará ali e que os ministros vão ouvir o depoimento dele. Agora, o Mauro Cid vai poder falar o que ele de fato viu, o que ele de fato testemunhou. O Mauro Cid vai ter que dar um embrulho especial, colocar um embrulho especial no seu depoimento para agraciar as vontades do Alexandre de Moraes, ou vai haver aquela coerção absurda que nós vimos naquele vídeo do depoimento do Mauro Cid, quando o Alexandre de Moraes ameaçou o Mauro Cid, o pai, a esposa e a filha mais velha, se ele não resolvesse falar o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Então, a questão toda, Paula, é essa: sem imprensa, sem câmeras, sem absolutamente nada ali dentro, nós vamos ter que esperar o vídeo, como nós tivemos que esperar o vídeo dessa famigerada sessão, podemos falar sessão de tortura, né, de coação do Alexandre de Moraes em cima do Mauro Cid. Então, nada, né? Nós temos aqui a nossa, para quem está nos ouvindo nas rádios, na nossa tarja está escrito assim: em depoimento, Rogério Marinho destrói narrativa do golpe. Só que toda semana em depoimento A destrói a narrativa do golpe, em depoimento B destrói a narrativa do golpe. Toda semana essa história do golpe, perdão, Paula, não para de pé. Simplesmente não para de pé. Eles vão continuar chamando testemunhas, a história não vai começar a existir de um dia para o outro. O que me angustia é que, enquanto isso, enquanto essa farsa prossegue, nós temos centenas de pessoas na cadeia vendo o desvio do assunto principal. Não se fala mais, ou não se tem falado, nesses dias, na anistia. Parou, sumiu do Congresso. Não se fala mais na anistia, que é necessária, e o Brasil não vai escapar desse caminho. Estão adiando à toa. Fala-se de um golpe que não houve. Isso é uma farsa. O Supremo começou a encenar essa farsa com a libertação do Lula. Quer dizer, o Lula estava preso
por ser comprovadamente um corrupto e lavador de dinheiro, alegando que o local, a comarca, vamos dizer assim, a cidade onde foi julgado o Lula não era correta, deveria ser julgado em Brasília. O ministro Edson Fachin parou interrompeu o andamento da justiça. O Lula saiu sem ser declarado inocente e aí está agora atormentando o Brasil na presidência da República. Um culpado. Com o golpe que não houve, né, está mais que provado, eles querem prender o Bolsonaro e várias outras pessoas. Como é que se vai fazer um golpe? Vamos só resumir aqui. Um golpe sem apoio militar, sem armas, sem civis armados, sem apoio dos governadores ou dos principais aliados políticos, como reiterou o Rogério Marinho. Então, são 5 ministros, é uma turma, não chega a ser o plenário, decidindo o destino deles, é isso? Isso, sim. O Brasil não pode desviar a atenção dos assuntos principais. Eu repito, o que me angustia é isso. Imaginem o que estão pensando neste momento os presos, pelo golpe que não houve. Esses caras não sabem o que é golpe ou sabem e deliberadamente encenam, repito, essa farsa, esse circo, né, pondo a imprensa fora e criando a narrativa de que o Lula tanto gosta para inverter completamente a situação. Um presidente inocente é preso, ex-presidente, e o preso, o delinquente real, que é o Lula, na presidência, tentando permanecer mais 4 anos. Até Ana, quando eles vão usar essa narrativa que teve golpe, tantas coisas acontecendo no Brasil, a economia está destruída, é fraude, é mensalão do INSS, inclusive que eles estão vivendo como se não existisse essa fraude aí do INSS, inclusive irmão de Lula é dono de empresas, é ligado a empresas que estão diretamente ligadas a essas fraudes do INSS, mas enfim, eles insistem na narrativa de que existe uma tentativa de golpe, com todos os depoimentos aí falando ao contrário, eles insistem que existiu essa tentativa de golpe. Mas o que realmente era para eles estar preocupado, que é com a economia, com a situação atual do Brasil, estatal aí que tem rombo de bilhões, mas não. Sempre o problema deles é a narrativa de golpe. Inclusive agora eles estão com um novo alvo, que é o Eduardo Bolsonaro, porque ele está nos Estados Unidos. Porque se ele tivesse aqui, ele já estaria preso. Isso é fato. E quem não anda recebendo aí verbas do governo atual aí, do petista, que recebeu no início, né? Porque fazia umas postagens muito a favor do governo e hoje está indo contra, né? Até estranho de se ver. Mas o Estadão, conforme divulgado aí pelo Estadão, Lula mistura fé e populismo para recuperar apoio eleitoral. O presidente insinua ter sido escolhido por Deus para levar água ao Nordeste e tentar recuperar. E com isso ele tenta recuperar a aprovação com as velhas promessas. Quem conhece muito aí o petista sabe que ele tem essas promessas aí bem antigas, né? E alguns lugares ele ainda consegue enganar algumas pessoas, né? Em editorial publicado nesta segunda-feira, o Jornal do Estado de São Paulo afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorre a linguagens religiosa e promessas
populista para transformar obras públicas em palanque e disfarçar a fragilidade da sua gestão. Fragilidade ou destruição? Não acredito que seja uma fragilidade, seja mais a destruição, os rombos que esse desgoverno vem fazendo no Brasil. Durante a visita ao sertão, ele estava lá durante a viagem, lá em um evento, o que ele falou? Ele se comparou, achou que ele era melhor até que Deus, onde ele, abre aspas, Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Fecha aspas. E não foi ele que levou água para o sertão da Paraíba, né? Essa obra ela foi concluída não foi no governo dele. Um evento em que ele usa aí a favor, como se ele já estivesse fazendo comício, pedindo voto aí para as eleições, no período de eleição. Então, esse desgoverno tem tanta coisa para eles se preocupar, mas o alvo deles é sempre a direita. Tudo que é ligado a Bolsonaro, é alvo deles. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir. Deixe sua opinião nos comentários.